Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor e eu finalmente vou falar hoje sobre as diferenças e conflitos entre a psicanálise e a psicologia, que é um vídeo que vocês têm me pedido muito, né? Eu vejo alguns comentários aí de vocês falando, principalmente depois daquele vídeo que eu fiz sobre a série do Freud, né? Que eu vou estar colocando aqui em cima, se eu não me engano. Fica ligado que vocês vão entender o meu ponto de vista sobre isso. É uma conversa complexa, mas é uma conversa que só é polêmica entre os estudantes de psicologia. Fica no vídeo até o final que você vai entender por que eu estou falando isso. Então, gente, para começo de conversa, eu queria pedir desculpas, né, pelo tempo que eu tô sem gravar, né? Se vocês estão sentindo saudade de mim aqui no YouTube, vocês podem procurar o meu podcast, que chama Podcast Segurando Vela, tá em todas as plataformas aí possíveis e também no RSS. Então você pode escutar eu e a minha esposa Bruna falando várias coisas sobre cultura pop, filosofia, psicologia, a gente fala de tudo lá um pouco, já tem mais de 30 episódios, a gente publica uma vez por semana, tem semana que a gente publica 2 vezes, beleza? Vamos falar sobre a diferença entre a psicanálise e a psicologia, esse vídeo que vocês têm pedido tanto. A gente precisa de 2 contextos primeiro. A gente precisa primeiro do contexto do surgimento da psicologia, né? A psicologia tem pouco mais de 100 anos, né? E ela é uma ciência que estuda, né? Todo mundo que é estudante de psicologia sabe que a psicologia é uma ciência que estuda a mente humana dentro dos diversos aspectos possíveis. E a psicanálise, ela é uma teoria clínica que não é ciência, que também ela estuda, na verdade, não só a mente, mas através do inconsciente, que é uma outra coisa. Então, a gente tem um problema existencial na questão entre a psicanálise e a psicologia, que não permite que as duas conversem. Mas vocês vão falar assim, mas Thiago, a gente estuda psicologia, a gente estuda psicanálise praticamente a faculdade inteira. Então, esse é o primeiro contexto que eu queria falar pra vocês, sobre a formação do psicólogo. Tipo assim, a gente tem vários tipos de formação acadêmica. Dentre elas, o estilo de formação que você pode, meio que já dentro da faculdade, procurar ir mais pra um tema, que é uma formação generalista. Até a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Que você não se forma necessariamente em psicologia lá, psicologia é como se fosse uma espécie de pós-graduação, mestrado, doutorado. Você se forma, sei lá, em ciências humanas, alguma coisa assim, depois vai para psicologia. Então você tem uma formação que ela é mais focada assim, e que você vai ao longo do curso decidindo para que lado você vai. E você tem esse formato que a gente tem aqui no Brasil, que já é um formato fechado, que você pode até escolher alguma matéria ou outra, mas o curso de psicologia no Brasil já te forma especificamente para você trabalhar como psicólogo. Ele te dá uma introdução muito breve de pesquisa, ele te dá uma introdução muito breve de outras práticas, mas ele é uma formação generalista que está focada na prática, profissional mesmo. E o que acontece? Aqui no Brasil, a gente bebe muito da psicanálise porque a influência, a gente tem muita influência no ensino superior brasileiro do método europeu, porque os modelos de universidade que vieram para o Brasil, eles foram importados da Europa, até porque foi a família real que instituiu as primeiras universidades do Brasil e tudo mais, então a gente importou muita coisa da Europa. E lá na Europa tem uma influência muito grande da psicanálise, até porque foi lá que nasceu a psicanálise. E uma coisa aqui pra gente já começar a pensar, né? Tem muito aluno, né, aluno de formação ainda de graduação, que tem esse fervor por escolher uma abordagem psicológica, sendo que parece que é uma espécie de competição, né? Qual abordagem que tá certa, e não é bem assim que funciona a psicologia. Cada abordagem psicológica, pelo menos na minha visão, na minha interpretação, ela tem foco em um determinado método específico para alguma coisa, entendeu? Então você não tem que ter essa competição. E a psicanálise, ela nunca se propôs enquanto ciência. Mas vai ter gente que vai virar para mim e falar assim, mas Thiago, o Freud, ele começou a estudar neurologia, ele falava sobre neurônios nos primeiros escritos dele e tudo mais. Só que o Freud, depois de um tempo, ele viu que as ferramentas científicas que tinham na época, elas não serviam para tratar aquilo que ele queria tratar, que eram as neuroses. E tinha também um outro fator, tá? Antes de tacar pedra na psicanálise, a gente tem que lembrar que a comunidade científica, na época do Freud, principalmente a comunidade médica, ela não considerava doenças mentais como doenças de verdade. Eles achavam que aquilo não tinha tratamento, que era uma frescura, que não era um assunto da medicina, que não era um assunto que deveria ser tratado pela saúde. E justamente o Freud entra aí e ele traz esse foco, né, da saúde para a saúde mental também. Ele vê aquela série do Freud que eu citei, em alguns momentos mostra isso, que os médicos da época, né, até por conta das limitações epistemológicas que eles tinham, eles achavam que aquilo era frescura e que mandava
pessoa pra casa e que se dane, é problema dela. Esse negócio aí de frescura a gente não mexe, a gente só mexe com coisa que tem impacto fisiológico, que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Até porque o Freud, ele surgiu, né, na época, principalmente assim, que a gente tinha uma ciência muito positivista, né, que ela era muito focada no material, no mensurável, assim, de uma forma bem radical, né, então isso não permitia que se pensassem os males da mente de uma forma mais abrangente. Vou mais longe, se não fosse pensadores como Freud virar e bater e firmar, falar, não, nós temos doença da mente, talvez a gente não tivesse a psicologia como a gente tem hoje, a psicologia clínica. A base da psicologia científica hoje em dia, ela vem dos laboratórios, né, como a gente vê lá o Skinner, o Pavlov e tudo mais. Só que esses caras, eles estavam preocupados em medir coisas muito pontuais. Eles não estavam preocupados em mexer com clínica, né? Até o Skinner até que tava, mas o Skinner já é mais recente. Esses primeiros cientistas aí que foram pensar em psicologia, eles não estavam pensando em clínica, eles estavam pensando em ciência mesmo, em descrever um artigo, é claro, gente, tô sendo generalista. Eles estavam pensando em fazer ciência burocrática, ciência de livro. Enquanto que esses pensadores da psicologia projetiva, né, que você já deve saber que a psicologia pode ser dividida em duas partes, né, a psicologia projetiva e a psicologia cognitivo-comportamental, esses pensadores da psicologia projetiva, que bebem mais da antropologia, da filosofia, eles estavam preocupados mais em lidar com a clínica, em lidar com o sujeito, em sentar e clinicar, e em ajudar essa pessoa que está ali diante deles. Enquanto que essa psicologia científica, ela estava ali dentro do laboratório, aí depois foi lá pro meio militar para ajudar na seleção de soldados, para ajudar em programas de treinamento. Só depois de muito tempo, lá na década de 50, 60, se não me engano, é que foram pensar, olha só, talvez isso sirva para a clínica também. Mas é importante a gente lembrar que, apesar, agora que vem as partes que são polêmicas, tá, gente? Apesar de toda essa contribuição que as psicologias projetivas trouxeram para a psicologia, talvez, eu digo talvez, em algumas situações, esses pensamentos como a psicanálise talvez não sejam o ideal para você estar trabalhando com clínica de psicologia hoje em dia. E eu vou explicar aqui por quê. A mente, gente, é uma coisa muito difícil de você medir, de você estudar. Boa parte do que o Freud e outros pensadores da psicologia fez foi observar, registrar e em seguida, né, quando você fala de clínica, deduzir. Por quê? Porque o que o Freud fazia era exatamente isso. Ele atendia a pessoa, registrava aquele atendimento, ele experimentava com aquele paciente, né, no caso dele, e ele registrava os resultados que ele obteve. E hoje em dia nós temos métodos muito mais objetivos de se medir as coisas. Por exemplo, um dos grandes aliados da psicologia enquanto ciência é a estatística. Com a estatística você pode medir fenômenos assim de uma forma muito mais científica, de uma forma muito mais exata do que a simples observação. Mas Thiago, estudo de caso também não é método científico de pesquisa? Mas ele é um método científico mais restritivo. Ele não consegue falar de um ponto de vista geral, ele não consegue falar de um ponto de vista mais abrangente. Ele é válido, mas para situações muito específicas. E então muitos desses pensadores da psicanálise e da psicologia projetiva, né, eles pensavam mais nessa questão do caso a caso. E então a psicanálise, ao meu ver hoje, ela enfrenta esse problema com a psicologia, porque a psicologia ela se propõe enquanto ciência. A psicologia ela é uma ciência. Ela tá ali o tempo todo querendo trilhar as regras para ser chamada de ciência, coisa que ela é. Então o grande problema é que para a psicologia continuar trilhando, jogando esse jogo da ciência, ela tem que obedecer certas regras que a psicanálise não obedece. Você tem que ter situações bem empíricas que a psicanálise ela abre mão, mas isso não significa que a psicologia é boa e a psicanálise é necessariamente ruim, porque as terapias psicodinâmicas, elas focam numa coisa chamada subjetividade, que é esse fenômeno praticamente até hoje impossível de se controlar, que é o ser humano. As psicologias psicodinâmicas, elas tratam justamente o ser humano como um fenômeno. Cada ser humano ele é um fenômeno individual. Enquanto que as psicoterapias cognitivo-comportamental, eles tentam simplesmente categorizar ali dentro das caixinhas cada ser humano. Nenhum dos dois métodos está errado e eles não deveriam concorrer. Porque vão haver situações em que a psicologia comportamental vai falhar porque ela não considera a subjetividade, e vão ter casos em que as psicodinâmicas como psicanálise vão falhar porque elas não consideram os aspectos mais gerais, fisiológicos, científicos e tudo mais, né? Eu costumo dizer, agora já é opinião pessoal minha, que as terapias psicodinâmicas elas são excelentes para quem tá tendo conflitos internos. É bom você procurar uma psicodinâmica quando você, não sei o que eu vou fazer na minha carreira, na minha vida, ou eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Agora, quando você tem problemas comportamentais que são específicos, por exemplo, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero falar em público, eu tenho um transtorno
psicológico específico. As teorias cognitivo-comportamentais são melhores. Então, qual seria o ideal da clínica? Seria o ideal que você vê na faculdade, meu amigo, porque no Brasil a gente estuda psicanálise, a gente estuda teoria comportamental, estuda psicologia analítica, estuda Gestalt e por aí vai. O psicólogo, ele tem que ser um profissional generalista, assim como o médico que acaba de se formar, ele tem que ser um profissional generalista. O médico, ele não estuda na faculdade dele cardiologia, estuda pneumologia e por aí vai. Ele não tem que estudar tudo para depois virar especialista. É a mesma coisa o psicólogo. Então, a formação tem que ser generalista. Eu acho que as abordagens psicológicas não concorrem. Quem fomenta essa briga entre as abordagens aí geralmente é estudante, porque pro estudante é tudo muito novo, pro estudante é tudo muito legal, né? E por ter essas matérias separadas, às vezes tem uma rixa entre um professor e outro, esse estudante é levado a crer que existe uma rixa entre as abordagens. Pode ser até que exista uma rixa entre uma ou outra, mas eu acho que, tipo assim, isso é uma discussão teórica que muitas das vezes ela pode ser usada para fazer a psicologia crescer. E a psicologia é uma ciência muito nova que a gente está descobrindo ainda como estruturar ela enquanto ciência. Mas eu pretendo gravar mais vídeos sobre isso, tá? Porque é um assunto assim que a gente posso falar 1 hora sobre isso, se vocês quiserem, 2, 3, porque é um assunto assim que é muito interessante, que é muito legal de se falar, mas eu não vou conseguir resumir isso aqui em 10 minutos de vídeo. Então, se você quer que eu fale mais sobre isso, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, manda esse vídeo naquele grupo de psicologia de alunos ou de pessoas que gostam de psicologia, grupo de profissional de psicologia, para vocês discutirem também. Deixa um comentário aí embaixo, gente, eu tô amando os comentários de vocês. Tô vendo que, tipo, tem mais de um mês que eu não posto vídeo e tem gente se inscrevendo no meu canal. Agradeço muito, vou tentar publicar mais vídeos, lembrando que se você interagir mais com o canal, eu me sinto mais motivado, recebo aquele reforcinho positivo do joinha ou do novo inscrito, então eu posso me sentir mais motivado a gravar mais rápido. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tchau!